Queridos, todos nós, de alguma forma, gostamos de histórias. Somos fascinados por boas histórias e principalmente histórias que possuem desfechos inesperados. Aquele herói que parte em busca de uma jornada, em busca da própria identidade, isso é chamada de a jornada do herói. Há um tempo atrás, deixou-se de fazer aqueles heróis que nós chamamos de heróis planos, que é aquele que já é poderoso desde o início, ele não precisa fazer muita coisa, ele só combate o crime, ele só combate a maldade. Mas a jornada do herói ela é mais fascinante ainda quando nós nos identificamos com os heróis, porque geralmente eles partem de um lugar de dificuldade, eles têm que enfrentar os próprios problemas locais, depois ele tem que se descobrir na jornada, ele tem que melhorar, ele tem que evoluir nessa jornada para no final ele fazer alguma coisa interessante, para no final, como nós chamamos, salvar o dia. Esse padrão de narrativa é conhecido como jornada do herói. Esse texto bíblico ele também apresenta a jornada do herói, mas não como nós imaginamos, não como nós esperamos, mas certamente o texto nos apresenta essa história. Porque Judá aqui ele está mais para o vilão dessa narrativa, dessa história, do que para o herói. No final das contas, como nós vamos ver, por exemplo, no capítulo 38, ele se aparta dos seus irmãos, ele sai ali da situação que ele estava e se afasta dos seus irmãos. Ele vai, por exemplo, mandar matar a sua nora. Ele vai se negar a dar ao seu filho, mas nós vamos ver isso daqui a pouco. O que nós precisamos entender aqui ao redor do nosso texto, para podermos entrar nele de cabeça mesmo, é que o livro de Gênesis é conhecido por versar sobre dois grandes assuntos, ou dois grandes blocos de assuntos. O primeiro grande assunto é a criação do mundo, e todas as origens do que você possa imaginar. Esse primeiro grande bloco vai do capítulo 1 até o capítulo 11. Nesse primeiro grande bloco, a gente vai encontrar a criação do universo, a origem das primeiras coisas, como se originou a língua, como se originou os povos, como se originou as artes, como se originou a fabricação de tendas, a criação de gado, a construção de cidades. Tudo isso você vai encontrar em Gênesis de 1 a 11. Mas principalmente nós vamos encontrar ali como se originou o pecado. Como foi que o pecado surgiu no mundo? E como nós bem sabemos, no próprio Gênesis, ali no capítulo 3, é prometido também que a semente da mulher viria para resolver esse problema do pecado. Todo o resto da Bíblia, então, vai ser o interlúdio desse período entre a promessa do descendente da mulher, da semente da mulher, e o momento que Cristo virá, como Cristo já veio, morreu na cruz, perdoou os nossos pecados, pagou o preço do pecado, derrotou Satanás, derrotou a serpente. Mas esse primeiro grande bloco vai terminar com o chamado de Abraão. O segundo grande bloco é justamente do capítulo 12 até o final do livro de Gênesis. Vai narrar a história de Abraão. Como nós bem sabemos e estamos já bem instruídos nisso, que Abraão ele é conhecido como o pai da fé, e nós olhamos especialmente para Abraão, porque Paulo olha especialmente para ele e vai enxergar na menção que diz assim, que na tua descendência serão benditas todas as nações. Paulo vai olhar para isso e vai enxergar Cristo ali, dizer que é o descendente. Literalmente, o que está escrito ali é o teu descendente. Então, o teu descendente, através do teu descendente que será bendita, abençoada todas as nações. Então, ele é, de fato, o paradigma da fé. É como se o texto olhasse, como se nós olhássemos para o texto, ele olhasse de volta e dissesse assim, olha para esse homem, preste atenção na família desse homem. E, de fato, é assim, é a família pactual, o Senhor vai tornando as coisas cada vez mais claras. Lá em Gênesis, no início, é a semente da mulher. Nós não sabemos ainda muita coisa sobre isso, mas vai se tornando cada vez mais claro. Quando você vai chegando mais perto de Cristo, as coisas vão se tornando mais claras. E Abraão, então, ele gera Isaac. Mas nós olhamos para Isaac, olhamos para Ismael, e o texto nos mostra claramente que o herdeiro da promessa não é Ismael. Então, dentro da família pactual, o Senhor vai tornando isso ainda mais particular. Quem vai herdar a promessa, por exemplo, não vai ser Esaú, mas vai ser Jacó, que é o menor, é o mais frágil que seu irmão, mas a promessa vai ser dada a ele. Apesar de não ser o primogênito, mas ele consegue o direito da primogenitura. Apesar do seu pai não querer o abençoá-lo, mas ele consegue a bênção. Mas quando nós chegamos em Jacó, as coisas elas se tornam um pouco mais complexas. Ele apresenta algumas complexidades, porque ele tem 12 filhos. E aí, poderíamos perguntar, qual desses filhos será o filho que herdará a promessa? Uma resposta mais simples, e que não deixa de estar correta, é que os 12 filhos herdarão a promessa.
E de fato isso vai ocorrer porque se estabelecerão 12 tribos em Israel. E dessas 12 tribos, cada uma vai ter a sua importância. Só que quando nós olhamos mais de perto, nós vamos entender que existe aqui um conflito entre os seus filhos. É justamente o que nós acabamos de ler, o conflito entre José e os seus irmãos. Quando nós olhamos para essa história, principalmente com os nossos olhos, antes de entender como essa história termina, nós vemos aqui José tendo um papel de destaque. Parece que ele é quem vai herdar a promessa, parece que ele é quem vai herdar o nome, parece que ele é quem vai ser abençoado pelo seu pai. Afinal de contas, ele tem um favoritismo claro, o texto é enfático em dizer isso. Ele é o favorito do pai dele, ele é tratado diferentemente dos seus irmãos. É justamente isso que mostra o texto, porque os seus irmãos, eles o vendem, eles têm ciúme de José, porque ele é o preferido, ele é filho da esposa que ele mais ama, ele é o filho que Jacó mais ama, e depois ele vai se tornar governador do Egito, ele vai mandar em todos os povos, inclusive ele vai ter sonhos, e nesses sonhos os seus irmãos estão prostrados diante dele, e ele sobre os seus irmãos, governando sobre os seus irmãos. E é exatamente isso que está acontecendo agora. José está diante dos seus irmãos, eles estão prostrados, e ele tem o poder da vida e da morte sobre os seus irmãos. Parece que o seu sonho finalmente se realizou. Só que as coisas não são tão simples assim. Parece que ele não é o primogênito. Ele não é o primogênito. Rúben é o primogênito, mas ele peca contra o seu pai. E nós vamos ver à luz lá das bênçãos que Jacó profere para os seus filhos, que ele vai perder o direito à primogenitura, ele vai perder o direito à bênção, porque ele deitou-se com a concubina do seu pai. Simeão e Levi, eles vivem pela espada, e o caráter do reino não pode ser assim. Eles mataram a traição, eles orquestraram a morte dos amalequitas, eles também não herdarão a promessa. Na linhagem de sucessão, nós poderíamos olhar para outros filhos, mas eles não aparecem com papel de destaque, eles basicamente não possuem fala aqui no texto. Simeão, ele vai ser prisioneiro aqui, mas ele não fala nada, ele não age. E o texto, então, ele apresenta de maneira muito significativa aqui duas pessoas, José e Judá. E, meus irmãos, nós não temos tempo de fazer isso, mas se você olhar em toda a narrativa bíblica, sempre haverá briga entre essas duas famílias, a tribo de José e a tribo de Judá. Mas o texto mostra aqui, meus irmãos, a ascensão de Judá. Nós precisamos entender o que aconteceu com ele anteriormente no capítulo 38. O texto vai dizer que ele se afastou dos seus irmãos, que ele saiu dos seus irmãos, e agora ele retorna como representante dos seus irmãos, ele retorna diante de José, implorando pela vida de Benjamim. O desfecho que nós daríamos talvez seria o desfecho de que José é aquele que vai herdar as promessas do pai, mas não é isso que o texto faz. O verso 14 diz: e chegando Judá com seus irmãos à casa de José, este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhe José: que é isto que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Eles se reencontram finalmente. Tiveram outros encontros. O que é que aconteceu até aqui, meus irmãos? É que José ele fez alguns testes com seus irmãos. E entre esses testes, o primeiro já se passou, nós vamos focar nesse segundo. Ele coloca uma taça escondida junto com os cereais, e eles saem dali achando que está tudo certo. Ele manda o seu servo até os seus irmãos, e o servo chega lá, já tendo maquinações com José, fazendo esse teste com eles. Ele diz: olha, a taça do governador do Egito sumiu. Vocês roubaram. E eles, crentes que não roubaram, porque de fato eles não roubaram, eles disseram: não, nós não roubamos. Pode investigar, pode procurar, e vocês não vão encontrar nada. Inclusive, se você encontrar, nós seremos servos do governador do Egito, que tem certeza de que não fez, de que não praticou o crime. Ele só poderia dizer isso. Mas o servo diz: não, nós vamos prender, nós vamos tornar escravo apenas aquele que foi encontrado com a taça, com esse cálice. E agora todos eles voltam até José, e o texto ele nos proporciona isso, essa cena dos irmãos que se feriram, dos irmãos que se maltrataram, dos irmãos que possuem feridas abertas, dos irmãos que passaram por diversas situações, e nós vemos Deus utilizando agora essa situação específica para operar reconciliação e escrever mais um capítulo dessa história da redenção maravilhosa. E por isso nós vamos meditar sobre o seguinte tema: o drama da redenção. Como ele ocorre? Ele ocorre, em primeiro lugar, através da humildade da confissão. Verso 16 diz: então disse Judá. Nós vimos aqui, meus irmãos, que
ele não é o mais digno entre os seus irmãos, pelo contrário, ele é aquele que orquestrou a venda de José. Rubem até tentou livrá-lo, mas ele disse, olha, não vamos matar ele não. E a gente poderia dizer, nossa, que irmão bom, não vai matá-lo, ele não quer que ele morra, vamos vendê-lo como escravo, vamos traficá-lo. E ele está ali na linha de frente. Imediatamente no capítulo 37, eles se afastam, como numa história paralela. O capítulo 38 é inserido ali, não de maneira arbitrária, mas mostrando o que aconteceu com ele. O texto diz literalmente que ele desceu dos seus irmãos, indicando ali não simplesmente a posição geográfica, pois os judeus estavam, a família de Jacó estava ali em uma posição que realmente era mais alta geograficamente, e os cananeus estavam abaixo, mas o texto, de maneira muito sutil, está dizendo da sua condição espiritual também. Ele abandonou as promessas, ele afastou-se do povo do Senhor, ele abandonou os seus irmãos. A sua condição espiritual, então, realmente era de queda. Ele caiu. Nesse capítulo 38, ele abandona essas promessas, ele abandona o Senhor, ele abandona qualquer tipo de elo que ele possa ter com Jacó. Ali é relatado que ele vai viver, ele vai casar-se, ele vai ter filhos, filhos malvados, que o texto vai fazer questão de dizer que foi Deus quem os matou. Deus matou os seus filhos porque eles eram malvados. Reflexo da criação, provavelmente, que Judá oferecia ali aos seus filhos. No mesmo capítulo, ele vai se deitar com a sua nora, como nós conhecemos bem a história, mas ele acha que ela é uma prostituta cultual, e o pecado é bem maior do que a gente possa imaginar. Não é simplesmente incesto, ele é inocente disso, porque ele não sabe que é a sua nora. Mas o texto vai dizer depois que ele vai procurar para fazer o pagamento, e a procura é, vocês viram uma prostituta cultual que estava por aqui? Ou seja, ele participa de um culto pagão, de fato abandonou o Senhor, se tornou um pagão, abandonou as promessas. Se não fosse a justiça divina, ele mandaria matar ela e estaria tudo certo. Mas o Senhor, com a justiça divina, através daquela mulher, operando de maneira soberana, ele faz com que aquela situação, como nós bem sabemos, vai dar nos ascendentes de Cristo Jesus, aqueles que vão gerar Cristo Jesus mais à frente. E no final, o ápice desse relacionamento que ele tem com a sua nora é quando ele chega diante dela, e na nossa tradução diz assim, que você é mais justa que eu. Não é uma boa tradução. O texto literalmente diz assim, você é justa e eu não. A nossa tradução dá a impressão de que ele se considera um pouco justo e ele diz, não, mas você é um pouco mais. Mas literalmente ele diz assim, você é justo, mas eu não sou justo. E essa confissão prepara ele para uma confissão maior que ele precisa fazer diante do seu irmão. E é exatamente isso que acontece aqui. Há um recorte de cena e agora ele está preparado para lidar com o seu irmão. Ele está agora inserido novamente na família pactual, ele está de novo com o povo do Senhor e agora com um papel de liderança. Nessa primeira volta do Egito, Jacó é informado da prisão de Simeão e que ele precisa enviar Benjamim para poder ir para lá. Rubem, ele oferece uma espécie de nota promissória, dizendo, Jacó, meu pai Jacó, envia Benjamim, se o senhor enviar e eu não trouxer ele de volta, pode matar os meus filhos. A gente não precisa nem comentar esse tipo de proposta. Morte. Olha, se não trouxer o teu filho que você ama, pode matar os seus netos. Então, Jacó rejeita isso e o Senhor prepara soberanamente para que Judá se comprometa a ser o responsável por José. E aí, quando Judá se responsabiliza e diz, eu vou ser culpado diante do Senhor, ele fala de culpa, ele fala de prestação moral, Jacó aceita. Jacó diz, tá bom, eu vou deixar que você leve Benjamim. Jacó é convencido por Judá e isso faz dele o tutor do seu irmão, faz dele o responsável por Benjamim. Então, qualquer situação que envolva a segurança de Benjamim, Judá precisa tomar a frente, ele é responsável por ele. Ele fica, então, em uma posição de destaque. Então, diante disso, diante de José, pegos nesse suposto roubo, ele diz assim, que responderemos ao meu Senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade dos teus servos. Aqui está o centro desse primeiro ponto. É uma confissão humilde de um homem indigno. A sua confissão não é um reconhecimento de culpa pelo crime que ele cometeu ou que Benjamim tenha cometido. Eles não cometeram esse crime, eles não roubaram a taça. Por que é que ele está confessando pecado? Eles sabem que não fizeram isso. Será que ele está mentindo para que haja ali um tipo de reconciliação? Mas essa confissão de culpa, meus irmãos, é o reconhecimento que, no fim das contas, eles merecem a punição.
pode não estar diretamente relacionado, mas eles merecem a punição divina. Deus encontrou os pecados deles e agora os trouxe à tona. Ele vai falar isso em outro momento. Deus encontrou o nosso pecado e agora está trazendo. Certamente eles estão falando do que eles fizeram com José, de como José clamava, de como José, diante dos seus irmãos, sendo vendido e clamava para não ser vendido, e eles impassivos, completamente alheios àquela situação, eles venderam o seu próprio irmão. José entendia perfeitamente o que é que estava ocorrendo aqui. Julgando essa questão sem levar em conta que é José, porque eles não sabem que é José, eles acham que é apenas um governador. A atitude dele é confessar o seu pecado diante de um ímpio, de um idólatra, dizer: eu sou pecador, eu mereço a punição. O que é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos nos justificar? Nós somos pecadores. É diante de um ímpio, pelo menos aqui da sua perspectiva, que ele está reconhecendo o seu pecado. Judá aqui não está comparando-se com o governador do Egito. Ele não está se comparando com o idólatra, ele não está comparando-se com outros pecadores, mas ele está se comparando com o próprio Deus. É o que Calvino ele vai notar sobre esse sentimento que deve existir no nosso coração, quando ele fala nas suas institutas do conhecimento de nós mesmos e do conhecimento de Deus. Porque quando nós nos comparamos uns com os outros, de fato nós vamos encontrar em alguns momentos pessoas mais justas que outras. Vai dizer que não existe diferença entre o ímpio e o justo. É claro que existe. Mas quando comparamos o nosso coração com o Senhor, e Calvino defende isso, nós encontramos pecado. Nós encontramos a nossa culpa. Sabemos que somos falhos, então, diante do Senhor. Comentando esse texto especificamente, Calvino vai dizer o seguinte: eu desejo que aqueles que, quando feridos pela vara de Deus, e não percebem imediatamente a causa, adotem o mesmo procedimento. E quando descobrirem que os homens estão injustamente indignados contra eles, lembre-se dos julgamentos secretos de Deus, pelos quais devemos ser humilhados. Diante do ocorrido, Judá fala aqui pelos seus irmãos. Ele é o tutor de Benjamim, mas ele está como liderança aqui dos seus irmãos. Ele se coloca como servo de Faraó, como servo do governador. Veja na continuação que ele diz: eis que somos escravos do meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. O sentimento aqui é que eles pertencem a uma família. E como família, se um sofre, todos sofrem. Se um está feliz, todos estão felizes. Mas se um vai se tornar servo, todos precisam se tornar servos. Eles não podem, de maneira alguma, sair dali sem Benjamim. É a família pactual. Mas José fala uma coisa importante aqui também. E serve de motivo para deixar esse texto ainda mais interessante. Olha o verso 17, quando ele diz: longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para o vosso pai. Do ponto de vista aqui da justiça, da lei, José está correto. Aquele que pecar é aquele que vai morrer. E além disso, foi feito um acordo. Quando nós falamos, quando o servo de José foi até eles no caminho e os encontrou quando eles achavam que não ia ser encontrado nada, eles até ofereceram, dizendo: olha, se for achado todos nós vamos nos tornar servos. Mas o acordo foi: não, só aquele que for achado o cálice, não precisa todos. O acordo foi esse. Olhando para a lei, olhando para a justiça, olhando para aquilo que é de direito e de fato, José está correto. Mas aqui não é uma questão de justiça, não é uma questão de lei, é uma questão de afetividade, é uma questão de irmandade, é uma questão pactual. Talvez nem tanto por Benjamim, mas certamente pelo pai, pelo amor ao pai deles. Voltar sem um rapaz é jogar a última pá de terra sobre Jacó, é matar o velho de vez. Eles não estão prontos para fazer isso. Eles não podem de maneira alguma encontrar o pai com mais essa culpa nos ombros, do primeiro irmão e agora do segundo. José diz para eles: vão em paz. Como é que eles poderiam ir em paz? Como é que eles poderiam encontrar paz em um lar completamente desestruturado, um lar marcado pela amargura, como Jacó mesmo vai dizer, o sofrimento que ele vem carregando desde então? Que paz eles encontrariam na tenda de Jacó sem esse filho tão amado, após serem responsáveis pela perca de mais um filho, pela perda de mais um filho? É interessante que o teólogo chamado Von Esteban, teólogo sul-americano, ele diz sobre essa declaração: na realidade, porém, esses homens já se haviam mostrado capazes de traficar seres humanos, incluindo o próprio irmão,
e seguir com a vida como se nada tivesse acontecido. Dessa perspectiva, o que José lhes disse foi um sarcasmo fino e agudo. Era como se lhe dissesse: sigam a sua vida como vocês estão acostumados, cometendo delitos, mas sempre serenos e tranquilos. José não sabe se eles mudaram. A informação que ele tem de primeira mão, porque ele presenciou essas informações, é que eles são capazes de vender o próprio irmão que está clamando por socorro. Eles são capazes de vender o próprio irmão como um animal, como um bicho, como quem vende uma ovelha, como quem vende um cabrito. Eles são capazes de vender o próprio irmão e seguir com a vida como se nada tivesse acontecido. Por isso ele diz: voltem, vivam como vocês estão acostumados a viver. José, ele tem os seus motivos, mas ele está enganado em relação aos seus irmãos, pois o Senhor já vem trabalhando no coração deles. E nós vamos descobrir isso no próximo bloco do texto. Estamos meditando sobre o tema, o drama da redenção. Como é que ele ocorre? Através da humildade da confissão e, em segundo lugar, através da responsabilidade da comunhão. O verso 18 diz: então Judá se aproximou dele e lhe disse: ah, Senhor meu, rogo-te e permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Com reverência máxima, com cuidado, como quem está pisando em ovos, ele se coloca mais uma vez aqui como representante dos seus irmãos, representante de Benjamim, cabeça dos seus irmãos. O sonho de José acaba de se realizar agora. Ele trata com deferência, ele precisa ter cuidado para falar com ele. Você é como o próprio Faraó, você é o governador do Egito. Nós estamos aqui diante do Senhor completamente rendidos. Suas palavras precisam ser escolhidas, pesadas, avaliadas. E ele fará aqui, meus irmãos, o que é conhecido como o mais longo discurso de Gênesis. Ele vai apresentar aqui uma peça jurídica de defesa. Nós vamos encontrar aqui esses pontos. Logo nós encontramos, nesses pontos numa peça jurídica, por exemplo, dos fatos, depois a fundamentação jurídica e, por fim, ele apresenta o pedido. Ele vai apresentar os fatos. No verso 19 ao 31, primeiro vai falar dos fatos que o próprio José presenciou, aqueles que ele estava presente, e é uma boa estratégia aqui que ele utiliza. O Senhor mesmo sabe o que aconteceu aqui. E ele começa dizendo: meu Senhor perguntou aos seus servos: tendes pai ou irmão? Respondemos ao meu Senhor: nós temos um pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou da sua mãe, e o seu pai o ama. Então disseste aos teus servos: trazei-o para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu Senhor: o moço não pode deixar o pai? Se deixar o pai, este morrerá. Então disseste aos teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. Judá não quer lançar a culpa sobre José, dizendo: olha, a culpa é sua, está vendo? Se você não tivesse pedido o irmão mais novo, a gente não estava nessa situação, a gente não estava com ele aqui, justamente esse que está sendo acusado de roubo, era aquele que a gente não queria trazer. Não é isso que ele está fazendo. Se ele estivesse fazendo isso, ele seria um péssimo argumentador. O que ele está fazendo é dizendo: olha, isso é providência divina, é soberania divina, é justamente aquele que o Senhor queria ver. E ele agora está sendo acusado de roubo. O Senhor presenciou os fatos, sabia que nós não queríamos trazê-los. Nós só trouxemos porque o Senhor mandou. E o que ele está dizendo é que ele não pode retornar sem o rapaz. O pai não pode suportar perder mais um filho. Um pai, por acaso, poderia suportar perder um filho, seja ele qual fosse? Um pai certamente não está disposto a perder um filho dessa maneira. Mas Judá diz que ele perdeu já um, e que esse filho é filho da mesma mãe, e que perder um outro filho dessa mesma mãe seria como matá-lo completamente. José foi inflexível sobre a necessidade de trazer Benjamim. E no verso 24, Judá continua essa segunda parte da narração dos fatos, só que agora aquilo que José não presenciou. O que é que aconteceu quando eles voltaram? Nós conhecemos essa história. Ele vai selecionar algumas coisas aqui, vai omitir outras. Por exemplo, ele vai omitir a prisão de Simeão, porque ele está querendo apresentar os fatos, mostrando como eles caíram nessa situação. E no verso 24 ele diz: tendo nós subido ao teu servo meu pai, e aí ele repetido as palavras de meu Senhor, disse nosso pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos descer, mas se nosso irmão mais moço for conosco, desceremos, pois nós não podemos ver a face do homem,
se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai: sabeis que a minha mulher me deu 2 filhos, um se ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora também tirardes este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cães com pesar à sepultura. É um texto longo, meus irmãos, mas a narrativa é realmente assim, é uma defesa que ele está tentando fazer. Jacó estava disposto a deixar as coisas como estavam. Ele estava disposto a deixar Simeão preso. Ele estava disposto a ter um filho prisioneiro, mas ele não estava disposto a deixar Benjamim ir. De acordo com a providência divina, então, o Senhor preparando esse caminho, quando Rúben tentou a negociação, como nós vimos, ele não conseguiu, mas agora o cenário mudou. Ele tem apenas 2 opções agora, nesse momento, quando Judá faz o pedido. A primeira opção é correr o risco de perder Benjamim se ele o enviasse. Um risco muito grande de perder o seu filho, mas com a possibilidade muito remota dele retornar bem e ele ter todos os seus filhos novamente consigo. A segunda possibilidade é ficar na terra e perder todos os filhos, incluindo Benjamim, pois já não havia alimento. E agora o argumento que Judá utiliza para Jacó, e quando ele permite isso, é um argumento muito forte: se a gente ficar aqui até o seu filho, Benjamim vai morrer. Então Jacó, ele se vê pressionado, e ele só envia Benjamim por conta disso. A existência do povo de Deus depende desse amor pactual, depende dessa comunhão. O filho se preocupa com o pai, se preocupa com os irmãos, e no fim, se um vive, todos vivem, se um morrer, todos vão morrer, mas eles estão unidos. É aquilo, aquele ditado, é um por todos e todos por um. Essa comunhão não foi vivida por José, ele não experimentou isso, ele não conhece o que é essa comunhão entre os irmãos. Ele está completamente alheio a essa situação da família. Ele conheceu uma família desestruturada, uma família invejosa, e ele conheceu isso, e a sua própria história lembra disso constantemente. Gordon Wilman comenta esse texto também dizendo: José ouve agora pela primeira vez o que aconteceu em casa, quando os irmãos voltaram sem ele. Ele ouve o lamento e a dor do pai, que ainda persiste. Ele ouve o grito do pai, despedaçado, despedaçado, que ainda ecoa nos ouvidos dos irmãos. Aquilo martelava, meu Deus, na mente dos irmãos. Martelava. Enrolou agora a língua toda. Martelava na cabeça dos irmãos, na mente dos irmãos, e ecoava, meus irmãos, despedaçado. Ele foi despedaçado. Nessa última parte aqui do relato, no verso 30 e 31, ele resume todos os fatos para que fique na mente aqui do governador que está julgando, que está aqui como juiz do caso. No verso 30 e 31 ele diz: agora, pois, indo eu ao teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada com a alma dele. Vendo ele que o moço não está conosco, morrerá, e os teus servos farão descer as cães de teu servo, nosso pai, com tristeza, à sepultura. O resumo aqui é, como nós já vimos, que o pai de Judá vai morrer desgostoso. Vai perecer. Não vai ter mais alegria na sua vida. Houve promessas, houve lutas, sentimentos envolvidos nesse caso. Bruce Waltke observa então que Judá demonstra uma maturidade, um amor filial aqui para com o seu pai de maneira totalmente incondicional. O amor que ele tem pelo seu pai é um amor incondicional. Ele ama o seu pai apesar de tudo. Ele diz assim: o fato de Judá mencionar o favoritismo do pai como base para se auto-sacrificar é uma prova tão irresistível de devoção filial que quebranta a última defesa de José. É estranho aos nossos ouvidos, e de fato soa bem estranho, porque José ele baseia as suas ações nesse amor incondicional ao pai dele, que no caso aqui não é merecedor desse amor, porque ele faz diferença entre os filhos, ele trata diferente um do outro, ele vai cometer pecados, ele vai deixar de amar os outros filhos, ele vai deixar de dar carinho aos outros filhos, mas ele ama o pai, e é justamente essa falta do amor paternal, é justamente essa falta de carinho, essa diferença que ele faz entre os filhos, porque ele ama mais a Benjamim. Ele diz: então Benjamim não pode sofrer. Eu amo meu pai, ele não me ama, mas ele ama Benjamim, e meu pai não pode sofrer. Quem disse que amor se explica? É como se ele dissesse: o meu pai não me ama e prefere Benjamim,
E até ele disse que ele só teve 2 filhos e de uma mãe. A minha mãe não é esposa dele. Os outros filhos não são filhos dele. Nós somos bastardos para o meu pai. Eu não posso deixar então que o filho que ele ama, que não sou eu, sofra. O drama da redenção, meus irmãos, como é que ele ocorre? Através da humildade da confissão, através da responsabilidade da comunhão, em terceiro e último lugar, através da necessidade da substituição. Depois de apresentar os fatos de tudo aquilo que ocorreu, agora sim ele vai para a fundamentação jurídica. Qual é a lei que vai fundamentar essa petição ao governador? Verso 32. Porque o teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo, se eu não tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. A lei que obriga ele a trazer Benjamim até o seu pai é o pacto que existe entre Jacó e Judá. Ele é o responsável pelo seu irmão. Rúben foi um negociante da vida dos outros. É fácil negociar a vida dos outros. Ele oferece os seus filhos, mas Judá oferece a Jacó a sua própria vida. E agora, de fato, ele cumpre isso. Ele é o responsável pelo seu irmão. Tudo foi orquestrado pela providência divina para que Judá ficasse como esse responsável. Judá é o primeiro da sua linhagem, é o primeiro de muitos que lutará pelos seus irmãos, tomará a frente. Ele será sempre um representante do povo. Nós vamos encontrar, por exemplo, Josué, Gideão e o próprio Davi, e por fim, Cristo, à frente do seu povo, lutando as batalhas dos seus irmãos. Essa linguagem é familiar para nós. Também, anteriormente, é um pacto entre um pai e um filho, uma missão de resgate, um comprometimento de ser responsável pelo seu povo. É o pacto entre Deus Pai e Deus Filho. Um pacto na eternidade. Cristo Jesus para resgatar o seu povo. Então, Judá aqui é modelo, mas ele também é uma cópia daquilo que aconteceu na eternidade, daquilo que Cristo faria na cruz. Diferente de Jacó, o pacto que foi feito por amor a esses filhos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O seu único Filho. A lei do pacto é clara, ela é absoluta e ela obriga as partes a cumprirem esse acordo. Mas o ponto alto aqui do nosso texto é o verso 33 e 34. E nele Judá finalmente faz o pedido que precisa ser feito e ele encerra aqui a sua petição diante de José. E ele diz no verso 33 e 34, agora pois fique teu servo no lugar do moço por servo do meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu ao meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que ao meu pai sobrevirá. Meus irmãos, que pedido gracioso. Quem é que poderia esperar isso de Judá? Quem é que poderia esperar isso desse homem que no capítulo 38 foi apresentado como um homem tão vil, um homem tão distante do Senhor, que abandonou a aliança, depois de saber quem é Judá, esperar esse pedido, esperar esse tipo de disposição, que poderia prever que o amor de um pai ao único filho seria o combustível para que ele se sacrificasse. Esse amor ao único filho em detrimento dos demais. Como é que isso poderia ser a justificativa para o alto sacrifício? Se o governador soubesse que esse argumento ou essa situação anteriormente resultou em perseguição e morte, se o governador que está julgando o caso soubesse que anteriormente eles tinham inveja também do irmão e essa inveja levou a vendê-lo, a afastá-lo do pai, e ele sabe, é José que está diante dele. José está efervescente, meus irmãos, aqui em sua emoção. Ele está completamente absorvido nessa atitude de Judá. Logo ele que o havia vendido como um escravo por inveja do amor do pai, ele agora usa esse combustível do amor ao pai para o alto sacrifício. Entende como isso é belo nas Escrituras, como isso é poético? É a mesma situação, mas agora eles foram trabalhados pelo Espírito Santo, o coração moldado, e eles estão preparados para dar continuidade a essa história da redenção. Jonas Madureira observa que talvez José tenha percebido apenas agora e somente aqui que ele não era o centro de tudo, que o governo no Egito não tinha nada a ver com a sua própria história, que não se tratava de estar no trono, não se tratava da sua própria história.
enquanto seus irmãos curvavam-se diante dele, mas para preservar a santa semente, o santo povo de Deus, para que momentos assim ocorressem. E de fato ele vai falar isso para os seus irmãos: Deus me enviou à frente. Nesse momento aqui, depois, José chora diante dos seus irmãos, ele não se contém e ele diz exatamente isso: Deus me enviou à frente para preservar a santa semente, preservar a geração. Depois dessa atitude vicária de Judá, José desmonta-se em choro, ele é capaz de confortar os seus irmãos, mas só depois dessa confissão. Judá é o primeiro a se oferecer como sacrifício vivo no lugar de outro. Nós não vamos encontrar isso anteriormente. Outras pessoas até foram colocadas em posição de substituição. É o caso de Isaac, por exemplo, que foi pedido. É o caso de Rubem, que coloca os outros filhos, mas ele é o primeiro que, sendo inocente daquele pecado, ele diz: eu substituo o meu irmão. Pode punir esse pecado em mim. Judá é um personagem complexo, meus irmãos. Nós somos treinados a olhar para personagens planos, previsíveis. Não está errado. José é um desses, ele é sempre bom, é sempre correto, aonde ele chega as coisas dão certo, o Senhor sempre abençoa, mas isso não retrata muito a nossa vida, não. Nós somos falhos, pecadores, a maioria de nós quebrados, é a maior parte do tempo distantes do Senhor, em busca de reconciliação. Nós devemos olhar para o texto dessas pessoas que estão nesse dilema da redenção, não porque é errado ser correto, não porque não devemos procurar os bons exemplos, mas porque o Senhor quer trabalhar no nosso coração através dessa história da redenção. Não é para se inspirar no erro, mas para encontrar a mesma redenção que esses personagens, que essas pessoas encontraram. Com toda a pompa, com todo o governo, com todo o poder, José tinha uma única missão: preservar o povo de Deus. Essa era a única missão que ele tinha. Nesse caso, Judá ele se torna tanto um tipo de Cristo como um retrato da humanidade. Ele nos representa quando ele vende o seu irmão, pecador, invejoso, quando abandona o seu povo, quando abandona o povo de Deus para viver segundo o que ele acha melhor, segundo as suas convicções. Ele também é exemplo para nós nessa redenção, quando ele confessa os seus pecados ocultos, quando ele reconhece que merece condenação, mas ele também é o primeiro de muitos da sua linhagem que vencem por perder, que se exaltam por se humilhar e que se sacrificam pelos seus, por conta do amor ao Pai. Ele aponta para o sacrifício que Cristo faria no nosso lugar. O verso 34 termina dizendo que ele não poderia voltar ao Pai sem esse irmão. Jesus dirá a mesma coisa, mas Cristo, sabendo do sucesso da sua missão, ele diz que nenhuma das ovelhas que o Senhor me deu se perdeu. Que ele entregou cada uma nas mãos do Pai, sem que nenhuma lhe faltasse, um compromisso entre o Pai e o Filho. Jesus também é o Filho que nos une ao Pai, ele é responsável pela nossa comunhão com o Pai, e o acordo que ele faz com o Pai não permite que alguns fiquem pelo caminho. Quando falamos de Judá, nós podemos falar que alguns, ou todos voltam aqui para o Pai, ou nenhum volta. Mas no caso de Cristo, todos voltam com o Pai. Como ele mesmo falou, nenhuma das ovelhas irá se perder. Ele vai à frente, ele prepara a morada, e ele diz: olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu ainda vou enviar o Espírito Santo para cuidar de vocês. Nós só podemos entender o que é ser igreja quando nós entendemos o que significa ser povo de Deus. Somos um único corpo. Se um sofre, todos sofrem, se um se alegra, todos se alegram. Essa atitude dele está ligada à substituição, tanto às nossas, isso aqui serve de exemplo para nós, de substituirmos uns aos outros, sermos responsáveis uns pelos outros, mas também principalmente a substituição que Cristo fez em nosso lugar, tomando sobre si as nossas dores. E o Evangelho é a boa notícia de que alguém pagou o preço do pecado necessário em nosso lugar. Diante disso, meus irmãos, nós temos algumas aplicações. A primeira, e é incentivo também, é confesse humildemente os seus pecados. Confesse humildemente os seus pecados sem mais, sem dar explicações. Fuja da tentação de explicar o seu pecado, de explicar a sua transgressão. Que nós temos que confessar os nossos pecados, nós estamos bem instruídos nisso. Mas muitas vezes nós falamos do nosso pecado e aí no fim, e aí foi desfeito completamente. O coração de fato não está arrependido.
Ok, Senhor, eu consumo pornografia, mas sabe como é, Senhor? Eu ainda não sou casado. Minha esposa não está comparecendo. Ok, Senhor, eu minto muito, mas o Senhor sabe como é o mundo dos negócios, o mundo corporativo. Eu sei que eu minto, mas se eu não mentir, como é que eu vou prosperar? Mais. Ok, Senhor, eu reconheço que eu sou uma pessoa irada, mas o Senhor não conhece meu esposo. Você não sabe com quem eu tenho que conviver, não conhece o meu vizinho. Confesse os seus pecados. Você nem sabe que cometeu. Nós pecamos contra o Senhor por palavras, pensamentos, atos, por omissão. Mesmo quando nós estamos sofrendo punição desse pecado e não esteja relacionado diretamente, mas confesse o seu pecado diante do Senhor. Certamente pecou, uma natureza pecaminosa diante do Senhor. Certamente as nossas aflições são por conta dos nossos pecados. Em segundo lugar, meus irmãos, se responsabilize pelo seu irmão. Seja responsável por ele. Comunhão não é um cafezinho depois do culto de ações de graças, e eu gosto muito disso, mas não é só isso. Comunhão é mais que isso. É entender que os mais chatos são filhos de Deus também. O Senhor também chamou pessoas chatas para fazer parte do corpo de Cristo. Às vezes somos nós os chatos. Existem pessoas que parecem ser mais privilegiadas. Nós não devemos olhar com inveja não, meus irmãos, para essas pessoas. São filhas do mesmo pai. Dão mais trabalho às vezes, mas são filhas do mesmo pai. Atitude por amor ao pai nos faz amar o nosso irmão. Não por conta do irmão em si, mas por conta do amor ao pai. E nesse caso aqui, um pai perfeito, que ama os seus filhos. Não é como Jacó, ele ama perfeitamente os seus filhos. Nosso irmão mais velho, Cristo Jesus, ele fez exatamente isso, que sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, semelhança de figura humana, e tomou o nosso lugar, por amor ao Pai. Amou tanto ao Pai que deu a sua própria vida e nos deixou o exemplo. Por fim, meus irmãos, abrace o Redentor que nos substituiu. Essa é a mensagem principal, abrace esse Redentor que nos substituiu. Cristo não apenas nos substituiu no que poderia ocorrer, no caso aqui de Benjamim, né, um pecado que ele não cometeu, ele poderia ser servo. No fim, Judá, ele estava com a disposição de se tornar servo, mas ele não se torna. Ele estava com a disposição de ir até o final pelo seu irmão, as últimas consequências pelo seu irmão, mas ele não vai. O irmão dele também era inocente. No nosso caso, meus irmãos, culpados, declarados culpados, com todas as provas contundentes, e o pecado de fato foi cobrado em Cristo Jesus. Pagou todo o preço do pecado que caberia a nós. A jornada do herói, ela que acabamos de ler, ela acaba servindo para exaltar os heróis, de alguma maneira, às vezes validando os erros, justificando por conta dos outros acertos. Mas o nosso texto não faz isso. Ele mostra a graça de Deus, que é capaz de transformar as vidas mais destruídas, as vidas mais complicadas, as vidas mais desastrosas. Não pense que nós somos esses personagens planos, sempre faz o que é correto. Somos complexos, cheios de problemas, e Deus nos chama a um compromisso redentivo. No meio do caminho, infelizmente, nós pecamos, mas confesse o seu pecado diante do Senhor com humildade. Se responsabilize pelos seus irmãos, quando eles forem insuficientes. E, acima de tudo, abrace o Redentor que nos substituiu. Amém.